Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, no nosso estúdio, para falar sobre este momento de indefinições do Santos e a expectativa para que em breve tenhamos novidades em relação à equipe de futebol profissional masculina, tá certo? Falo aqui em nome de Zatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77, com esse trabalho também nas redes sociais. Com a gente também Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308, com esse trabalho também no Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Os nossos recados iniciais também. Peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative aí o sininho para receber notificações, deixe o seu like no vídeo para que o nosso trabalho possa ser mais recomendado aqui dentro do YouTube, tá certo? E se você quiser também pode virar membro do canal, participar dos nossos bate-papos lá no nosso grupo do WhatsApp, nos grupos, né? Temos 2 grupos de WhatsApp lá com os membros do canal 10 e com novidades em breve chegando aí dentro do nosso programa de sócios aqui do canal, tá certo? Bom, até por isso eu tinha previsto na terça-feira, tenho que dar aqui uma explicação para algum de vocês antes dos temas principais. Na terça-feira a gente sempre tem a live da hora do almoço, meio-dia, né? Então, por motivo de força maior, eu até peço desculpas, não consegui fazer a live na terça-feira na hora do almoço, meio-dia. Até pensei em reprogramá-la para esta quarta-feira, mas também não foi possível. Se tudo der certo, na quinta-feira, 9h30 da noite, a gente está aqui com a última live do ano, com um convidado que eu ainda não fechei. Vou dar uma fuçada na minha agenda para fechar o nosso convidado de quinta-feira, tá certo? Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque muita coisa tem acontecido aí nos bastidores em termos de especulação, notícias de bastidores. Muita coisa é o empresário que tenta, muita coisa passada para o clube. Olha, você tem interesse no jogador tal, aí avalia sim ou não. Enfim, teve uma entrevista também do presidente Andrés Ueda, mais uma, né, para o pessoal do Sou Santista, e enfim, ele descartou lá alguns nomes, como o do Johan, do Soteldo, do Aleph Manga, que está acertando com o Curitiba. E aí não adianta a torcida insistir com alguns nomes. O Soteldo, claro que se o Santos pudesse trazer, tivesse condições, trazia, né? Alguns outros nomes precisa ver se o técnico e o diretor de futebol eles têm vontade, né? O gerente executivo, se faz parte da ideia dos caras contar com esses jogadores. Então tem muito nome que é colocado aí para a torcida. Por que não fecha com fulano? Por que não fecha com Beltrano? Bom, primeiro precisa ver se o cara quer vir jogar no Santos. E segundo, se é de interesse do técnico, que é quem monta o esquema tático, e do gerente executivo de futebol, que jogou bola, trazer esse tipo de atleta. Então, talvez por isso e pelo fato do Santos estar muito amarrado ainda na questão econômica, não tenhamos tido nenhuma novidade extraoficialmente só, né? Não foi assinado, não foi apresentado, anunciado oficialmente, só o Bruno Oliveira, que o presidente admitiu publicamente que está contratado. Só este jogador, por enquanto, é o meio-campista. E este nome que surgiu agora mais recentemente, inclusive é a figura que está aqui na nossa thumbnail, é o Nathan, atleta do Atlético Mineiro, né? Um jogador que teve passagem por futebol internacional. Aliás, produtor, o Nathan veio do Chelsea para o Atlético Mineiro, né? O Atlético pagou 3 milhões de euros neste jogador. E ele ganha 400 mil reais por mês no Atlético Mineiro, uma reserva de luxo, digamos assim, né? O Atlético não tem mais treinador, né? Está negociando aí talvez com o Jorge Jesus, porque o Cuca foi-se embora, né? Fez no Atlético o que fez no Santos, alegou lá problemas pessoais e foi-se embora. Precisa ver se o próximo técnico do Atlético contaria com este jogador. Mas, entre uma coisa e outra, precisa ver se o Santos, que já conversou com o atleta, segundo os companheiros que fazem a cobertura diária da Vila Belmiro, já teria conversado, já teria apresentado para ele a proposta de ser titular, de jogar com a camisa 10, quer dizer, ser titular numas, né?
porque se fosse assim o Marcos Leonardo já teria lá no contrato dele também uma cláusula de titularidade que não existe, né? Mas em tese ele chegaria para jogar, né? Um camisa 10, um cara para vestir a camisa 10, só que bate na tal da questão salarial, dos 400 mil. Não sei se o Atlético vai querer bancar uma parte do salário, me parece que não. O Santos teria que arcar com a totalidade, coisa que o clube não quer, e outras instituições, outras agremiações topariam pagar os 400 mil. Aliás, eu fico abismado. O Fluminense, por exemplo, diz que tem bala para pagar os 400 mil. O Fluminense que já trouxe o William Bigode, que não veio para o Santos porque o Santos não podia pagar o que ele queria, levaram o Felipe Melo. Então, o Fluminense, né, parabéns, aí tá tirando dinheiro de pedra aí para conseguir contratar jogadores, né, por um valor de salário mais elevado. O Santos não faz isso, né? O Santos não tem condição de fazer isso. E o tempo vai dizer, né, quem está certo ou não, gastando o que não pode de forma imediatista com o salário de alguns jogadores. Mas eu não posso ser incoerente com as coisas que eu escrevo em rede social, algumas que eu falo nas nossas lives aqui, conversando com você, inscrito no canal, membro do canal, torcedor do Santos. Eu não posso ser incoerente de falar uma coisa em um dado momento e depois falar outra. Então eu penso o seguinte, o Carille tinha falado em 6 reforços. Um tá aí, que é meia. Aliás, posição carente do Santos. Lateral esquerda, lateral direita e meio de campo. Então, pergunto, será que não vale o sacrifício de você... posso pagar 200 mil. O presidente falou que não tem teto salarial, né? O presidente Andrés Rueda disse não tem teto salarial. Então, se o presidente diz que não tem teto salarial, e tem jogador no elenco que ganha nesse patamar de 400 mil, e tem um monte de gente indo embora, o UOL informou que o Venuto está indo para o Guarani, estão fazendo acordos, vai se livrar do salário desse cara, já tinha ido com o Pará, já tinha ido com o Jean Mota, já tinha ido com o Wagner Palha, o Anderson Ceará, mas não sei quem, tem um monte de gente saindo, o Raniel está indo para o Vasco, então a folha está diminuindo. Aí eu te pergunto, não dá para fazer um bem bolado e chegar no salário desse cara? Mas vai abrir exceção para que outros jogadores possam exigir a mesma coisa, outros que informaram menos aí e o cara vai querer ganhar 400 mil no Santos e tal. Aí é que tá. Eu sou favorável à política que o Santos mantém hoje, estou olhando o negócio aqui, enfim, a política que o Santos mantém hoje de austeridade financeira. É o tal do pé no chão, como o Samir fez em 94, 95, que foi quando o Santos trouxe, por exemplo, o Camanducaia, o Janelli, que estava em baixa no São Paulo, o Giovani, que o Santos descobriu, o Wagner, que era do União São João de Araras, o Pintado, né, que foi reserva do Galo e já não estava mais em evidência, né, como estava na época do São Paulo, o Marcos Adriano, a mesma coisa, o Marquinhos Capixaba, jogadores que o Santos foi trazendo que ninguém dava muita bola e que deram certo, né? Então, naquela oportunidade, a política pés no chão funcionou. Eu acho que essa política tem que ser mantida, mas, pontualmente, e isso precisa ser analisado pelas pessoas no clube, será que não vale você fugir um pouco dessa regra rígida e por exemplo, entregar para o técnico, especialmente para o torcedor, mandar para o torcedor uma mensagem: olha, a gente não vai investir muito, mas a gente está trazendo o Bruno, que é uma aposta, a gente vai trazer talvez o lateral esquerdo, que era do Penharol, o produtor viu essa história, e que estava no Cuiabá, como é que é o nome dele? Lucas Hernandes. Lucas Hernandes, então, ok, para compor, porque o Santos tem 2 meninos na base que são ótimos, laterais, o Lucas Pires e o Pedrinho Escaramuça. Para lateral direita tem o Madison, mas o Sandro, não sei, dependendo da copinha que ele fizer e tal, pode dar conta, mas você está trazendo esse lateral aí, daqui a pouco sobe o Juan também, mas o meia, o cara para jogar ali naquela posição, junto com o Pirani, junto com o Sanches eventualmente, né? Esse cara tem que vir, E a gente não está falando, ao que tudo indica, de um jogador que venha ganhar 700, 800 mil por mês, que é o que o Corinthians, por exemplo, está pagando para alguns jogadores, né? 400 mil é um negócio que o Santos acho que consegue pagar.
Eu até brinquei no Twitter, quer trazer 6, traz 5. Traz 5 e pega o salário de 2 e paga para 1. Para você ter esse cara para jogar ali no meio de campo. Esse Natan, para quem não lembra, ele é um jogador que tem um bom porte físico para jogar no meio de campo, ele é forte, ele tem técnica e ele entra na área para fazer gol. Aliás, eu não entendo como é que esse cara não deu certo no Atlético Mineiro. Isso é um mistério da fé, mas que o Fábio Carille vai precisar resolver se tiver esse jogador em mãos. Então, assim, se me perguntassem hoje, se alguém da diretoria me perguntasse hoje, você arriscaria? Eu arriscaria, neste nome especificamente. A não ser que tenha guardado alguma coisa, que a diretoria tenha guardado alguma coisa melhor, ok? Então acho que assim, a sabedoria ela está no equilíbrio, está no meio termo, não está nos extremismos. Não é para contratar jogador só igual o Bruno Oliveira e também não é para fazer como outros estão fazendo, pagando os tubos para veteranos e sonhando com jogadores que atuam na Europa para ganhar 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Isso é um negócio surreal no futebol brasileiro de hoje. Mas, pontualmente, se você traz aí 3, 4 reforços desses para observar, por exemplo, como foi o Boza. O Boza foi um jogador útil para o Santos. É que no frigir dos ovos não dava para pagar 2 milhões de reais para ficar com o cara. Porque me parece que o Eduardo Bauerman está tudo certo, ele tem custo zero. Né? Como o Zanocelo, que veio com um passe fixado, mas o rapaz é titular do time hoje, então você pode arriscar em algumas dessas situações. Mas o Natan precisa ser olhado como um investimento que foi olhado no Batistão ano passado. Quer dizer, esse ano, o ano não acabou ainda. O Santos o Batistão baixou muito do que ele queria ganhar, do que ele ganhava, se adequou na época àquela realidade e foi um jogador que veio por um valor um pouco acima, digamos assim, do que talvez a diretoria pretendesse pagar. O Natan é o mesmo caso. Então assim, se convencer o cara que jogar no Santos é legal, que é um projeto de reconstrução e tal, que ele vai jogar com uma molecada super talentosa, que ele pode ser o comandante técnico do time, né? Vai jogar com a 10 que foi do Pelé. Se conseguir convencer isso, conseguir convencê-lo disso e empatar o que os outros vão pagar, a não ser que ideia louca no Fluminense, os caras propõem para ele 600 pau por mês, aí fica difícil. Mas se empatar o que ele ganha no Atlético Mineiro, eu acho que o cara vem. Então, assim, essa é a mensagem para os dirigentes do Santos hoje. Que eles possam, dentro desse planejamento, talvez, e eu tinha falado isso um pouquinho lá atrás, ser flexíveis em uma circunstância, que seja nesta, para que o Santos possa ter opções para o meio de campo. Vão haver outras opções, claro, ao longo da temporada. Você pode observar um jogador do campeonato estadual, puxar, né, de outros estaduais da mesma forma, algum atleta da base que se destaque. Eu tenho muita fé, a Copinha começa na segunda-feira, no domingo a gente vai fazer aqui já um pré-jogo para o início da Copinha. A gente tem o Juan joga de centroavante, mas joga na meia. O Helder falou isso pra gente semana passada aqui no canal, na live. Você tem o Wesley Patati, você tem o Lucas Barbosa, né, que jogou um pouquinho esse ano no time de cima e é talentoso. Quer dizer, tem opções, mas você não pode. Você já vai ter o Pirani com 1 ano de experiência como profissional, né, mais rodado, mais maturado, mas você precisa ter um cara ali mais veterano, mais experiente. Não veterano, mais experiente, mais tarimbado. Eu faria este sacrifício, eu traria este Natan, a não ser, como eu disse, que a diretoria tenha na manga alguma outra carta importante para resolver esta questão do meio de campo. De resto, eu acreditaria no scout. Vamos ver lateral, se precisar alguém para o ataque, mas, repito, especificamente nesse caso do meio de campo, eu não abriria a mão de ser um pouco mais flexível, tá certo? Produtor, tempo? 14. 14 minutos? Muito bem. Tentando me lembrar que se eu esqueci alguma coisa, acho que não, né? É isso, a gente está na expectativa da Copinha, não sei vocês, mas eu estou ansioso para que o Santos volte a jogar na segunda-feira com o Sport TV, 9h45 da noite, tá certo? Os 3 jogos do Santos transmitidos pelo Sport TV. Daqui a pouco começa o Campeonato Paulista também, vamos ver a pré-temporada, vamos ver essas definições de quem está saindo para aliviar o caixa, isso é importante, né? E depois, claro, eu creio que quando virar o ano, semana que vem,
né? Alguns jogadores vão ter a questão contratual, os seus vínculos anteriores sendo resolvidos, e aí eles vão ficar livres, o Santos vai poder anunciar, imagino, o Bruno, o Bauerman, talvez esse rapaz aqui, o Natan, ou algum outro atleta que ninguém esteja imaginando. Espero ser surpreendido positivamente, porque no aspecto de gerenciamento do clube, aspecto financeiro, tal, a gente não tem o que negar. Se a diretoria que está no Santos hoje ela não estivesse, e aí você vê print, né, de papinho de WhatsApp do ex-presidente José Carlos Pérez falando assim: precisa investir, senão só Jesus. Claro, precisa investir pode, só não pagar, não paga, investe mas não paga, não tem problema nenhum, se não pagar não pega nada, o Santos trouxe o Soteldo, teve que devolver, porque não pagaram, né? Que coisa. Enfim, a gente tem que ser obrigado a ver ler esse tipo de coisa, né? Porque se fosse qualquer outro, bom, não posso dizer isso, não sei se algum dos outros candidatos que talvez tivesse vencido a eleição não estivesse fazendo no aspecto financeiro o que o Andrés Rueda está fazendo, mas podia não estar fazendo, podia estar cedendo às pressões e está dando ao povo pão e circo, que é muito mais fácil, e a gente conhece muito bem esse tipo de política, não só no esporte, mas na vida de uma forma em geral. Então é fácil ceder, quer dizer, na hora da pressão é fácil você ceder, difícil é você manter a convicção. Só espero que saibam o que estão fazendo, mas toda certeza, toda convicção também precisa caminhar de mão dada com um pouquinho de flexibilidade. Por isso que hoje eu defendi a contratação desse rapaz, se for realmente pelo valor de R$400 mil por mês e não o dobro disso, que aí inviabilizaria o negócio, tá certo? Então é isso, meus caros. É o nosso vídeo aqui de hoje no Canal 10, nesta quinta-feira, em Dando Tudo Certo, tem live 9h30 da noite, e claro, na sexta-feira, último dia do ano, eu volto por aqui com a nossa despedida de 2021. Uma pequena retrospectiva, uma mensagem para vocês aí para o ano vindouro 2022, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.